Então, pessoal, os temas que eu quero trabalhar com vocês do relatório 1 são a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29. Bom, a Primeira Guerra Mundial, ela vai acontecer entre 1914 e 1918, tá? E a grande causadora dessa guerra, quem vai declarar, quem vai, vamos dizer assim, tretar com todo mundo e que vai acabar causando essa guerra é a Inglaterra, tá? Então, assim, ó, o que aconteceu? Todos os países europeus, eles, devido à corrida imperialista, como vocês sabem, vocês já tiveram, todos os países europeus, eles iam para a África e para a Ásia à busca de mercado consumidor, para dominar, para conseguir mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata. Só que assim, quando a Alemanha ela centralizou seu poder, ela foi atrás também de território para conseguir matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Os territórios, principalmente da África, estavam todos tomados. Já estava tudo tomado, principalmente pela Inglaterra e pela França. Então, o que a Inglaterra começa a fazer? A Inglaterra começa a dominar territórios de outros países. Então, isso vai, logicamente, causar uma rixa entre os países que vai acabar causando a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente pode dizer que o imperialismo é o grande causador da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, aqui fala das tensões. As tensões entre os países resultavam de disputas comerciais e territoriais, tanto na Europa quanto fora delas. Então, os países entraram em tensão, eles entraram em conflito, eles se tornaram inimigos, porque eles começaram a disputar o território, a busca principalmente de mercado consumidor, tá? E aí, quais são as rivalidades que vão se formando? A França tinha um território que se chamava, tem, né, até hoje, que se chama Alsácia-Lorena. É um território que ele fica entre a França e a Alemanha. E aí, na época da centralização da Alemanha, a Alemanha rouba esse território da França. Rouba esse território da França e a França e a Alemanha se tornam inimigas. Então, a Alemanha rouba o território da Alsácia-Lorena da França. E qual a importância tem esse território? É um território muito rico em carvão e ferro. Então, a França, que nunca precisou importar carvão e ferro, teve que começar a importar porque a Alemanha tinha invadido esse território. Por que a Alemanha e a Inglaterra se tornaram países inimigos? Porque a Alemanha começou a invadir território inglês na África. Então, a Alemanha já se torna inimiga contra a França e contra a Inglaterra. A outra rivalidade seria essa, a questão do, aqui, ó, vocês estão vendo? Pan-germanismo e pan-eslavismo, principalmente, aqui, ó, pan-eslavismo. O que seria isso? Antes de começar a Primeira Guerra Mundial, tinha um império no meio da Europa que se chamava Império Austro-Húngaro. E esse império tinham vários povos, e um desses povos era o povo eslavo. Esse povo eslavo aqui, ó. E esse povo eslavo queria independência, pan-eslavismo, ou seja, eles queriam ser um país, ter um país, que esse país se chamaria Sérvia. Só que esse Império Austro-Húngaro, logicamente, não ia querer que houvesse uma independência dos eslavos, dos sérvios, porque senão eles perderiam território.
E a Alemanha apoiava o Império Austro-Húngaro, porque eles tinham acordos, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, eles tinham acordos porque a Alemanha ia fazer uma rodovia que passasse por todo o Império. E se caso nascesse a Sérvia, não ia dar para eles fazerem a rodovia. A rodovia não, desculpa, ferrovia. E, por outro lado, a Rússia, que é composta por muitos povos eslavos, apoiava o povo eslavo, o povo sérvio, a criar o seu país, a criar a Grande Sérvia. E nisso, a Rússia acaba se tornando inimiga da Alemanha. Então, a Alemanha já está com quais inimigos? França, Inglaterra e Rússia, tá? Pode falar. Eles foram conhecidos como os aliados, se eu não me engano. Não, isso é na Segunda Guerra Mundial. Calma, estamos na Primeira, calma. Então, o clima de rivalidade que ocorria na Europa no início do século XX, os países, diante de um risco de uma guerra, procuraram aumentar seu poder militar, fortalecendo seus exércitos e formando alianças políticas, dando origem à paz armada. Por que paz armada? Porque... Professora. Oi. Pode falar. No vídeo que eu vi, falava a Alemanha e depois passou a ser contra, e não avisou. Tipo, um acordo era a Rússia, a Alemanha o Império Austro-Húngaro. Não. A Rússia, aí depois de um tempo, desde o início da guerra, a Rússia vai ser inimiga da Alemanha, sempre. Principalmente por essa questão do eslavismo, sempre. Porque tá bom, obrigada. Os russos são eslavos. E eles queriam que os eslavos tivessem a sua nação. Mas, para isso, eles teriam que se tornar independentes do Império Austro-Húngaro. E, logicamente, que o Império Austro-Húngaro não ia querer perder praticamente a metade do seu território. Então, voltando aqui. A paz armada é um momento que não tinha guerra, mas todos os países estavam se armando porque eles praticamente estavam inimigos. O mundo era como se estivesse num barril de pólvora. Só uma faísca, assim, ia começar a Primeira Guerra Mundial. E aí, presta bem atenção nisso daqui. E aí o mundo acabou se dividindo em 2 grupos. E são esses 2 grupos que vão entrar em guerra, que é a Tríplice Aliança, formada principalmente pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, que aí está a Áustria, e Itália. E, do outro lado, a Tríplice Entente, que é Inglaterra, França e Rússia, que depois vai entrar os Estados Unidos. Vai sair a Rússia e vai entrar os Estados Unidos. Então, na Primeira Guerra Mundial, são esses 2 grupos que vão entrar em conflito, tá? O Ribas confundiu. Os aliados são da Segunda Guerra Mundial. Bom, então já o mundo está dividido. Se acontecer qualquer coisinha, vai começar a guerra. Que coisinha que foi essa? Qual foi o estopim? O estopim da guerra. Estopim é aquela coisa. Qual foi a gota d'água que aconteceu para começar a Primeira Guerra Mundial? A morte de um príncipe, que ele foi assassinado. Ó, só para vocês verem aqui. Aqui está o Império Austro-Húngaro, esse de amarelo que eu tô no cursor aqui. Esse Império Austro-Húngaro, aqui nessa região aqui, ó, vocês estão vendo? É a Sérvia. Fazia parte do Império Austro-Húngaro e ela queria independência, tá? Então, qual foi o estopim da guerra? Esse cara aqui é o Francisco Ferdinando. Ele era o príncipe do Império Austro-Húngaro, tá? Ele seria o rei, futuramente, do Império Austro-Húngaro. E ele, muito tonto, muito burro, ele foi para a Bósnia, em Sarajevo, na Bósnia, que é o centro dos eslavos, é o território dos eslavos, dos sérvios. E aí ele muito,
sem noção, ele e a mulher, passeando pelo carro dele na Bósnia, sem proteção nenhuma. Eles levaram um tiro na cabeça. Morreram. Eles foram assassinados. Ele foi assassinado. Dois De animais. graça, sem Aqui, ó, motivo. o desenho. Tipo, Mas morreu. consegue doar tem aula morreu? online, Na Peraí, época gente, como ó. assim? de Peraí, guerra, por que ele né? morreu? Aqui tá o... Eles tiraram logo um print. Olha. Por que ele morreu? Porque esse cara aqui, que eu vou mostrar depois a foto dele, o Gravilo Príncipe, ele era um nacionalista sérvio, ele queria independência da Sérvia. Então, na verdade, ele era inimigo do príncipe aqui, do príncipe, o Francisco Ferdinando, que era o rei, vamos dizer assim, o rei, o futuro rei do Império. E o Império não queria independência da Sérvia. Então, ele tinha ódio do rei. E ele foi lá e matou o cara. Matou o cara. Quando ele matou o cara, o que aconteceu? Aqui, ó, o assassinato o assassino era um estudante pertencente a uma organização apoiada pelo governo da Sérvia. Doutora, é indiferente saber o nome dele, né? Não, tem que saber. Ah, do Gravilo Príncipe? Bom, né? É bom, vai. O assassinato provocou uma reação militar da Áustria contra a Sérvia. Então, devido às políticas de aliança, várias outras nações entraram em conflito. Então, essa aqui, eu acho que é a roupa que o Francisco Ferdinando estava na hora do assassinato. Então, olha a cara dele aqui, ó, o Gravilo Príncipe. O Gravilo Príncipe, que foi que assassinou, ele era um nacionalista sérvio, fazia parte de uma organização que se chamava Mano Negra, e foi lá e matou o príncipe. E o príncipe está aqui minutos antes do assassinato. Minutos antes do assassinato. Aí, aqui... Não sei o que é isso. Aqui são os dois no caixão. Aqui é o atentado em si. Aqui são os dois no caixão. Então, quando o Gravilo Príncipe assassinou o Francisco Ferdinando, ele aqui, ó, minutos antes do assassinato, o Império Austro-Húngaro declara guerra com a Sérvia, contra a Sérvia. E que país que apoia o Império Austro-Húngaro? A Alemanha. Então, se o Império Austro-Húngaro declara guerra... Professora, você pode repetir a minha pergunta, por favor? Então, quando o Gravilo Príncipe assassina o Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Então, automaticamente, a Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia, que apoiava os sérvios. E aí começou a guerra. Começa a guerra porque os países que já estão um de um lado, um do outro, declaram guerra. E começa a Primeira Guerra Mundial, que é em 1914, que é entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Fala, Ribas. Se você olhar para essa foto do príncipe que estava ali na outra tela, você vai ver que ele está com a mesma roupa que estava manchada de sangue. Então é dele. Então, ó, após a invasão da Sérvia pelo Império Austro-Húngaro, ocorreram uma série de acontecimentos que consolidaram o início da guerra. 28 de julho, a Áustria declara guerra à Sérvia, 29 a Sérvia em apoio à Sérvia e à Rússia, e ali vai. Uma coisa vai levando a outra, e aí, dia 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha, tá? E começa a guerra entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Nessa Primeira Guerra Mundial, o Brasil não envia tropas. O Brasil só envia médicos e enfermeiros, tá? Ok? Bom, importante isso daqui. Mas o Brasil, ele estava do lado de quem? Aliança ou Entente? Da Entente, sempre é capacho, contra o Alemanha. É capacho dos Estados Unidos. Bom, essa guerra, ela é chamada também de Guerra das Trincheiras. Por quê? Ó,
Ô, Pro, é porque... Porque pera um pouquinho, ó, Ribas, grande parte da guerra aconteceu lá na Europa, nessas trincheiras, que eram essas valas que os soldados ficavam no momento para atacar, tá? Para atacar. Bom, aí essas guerras das trincheiras, entra os Estados Unidos na guerra, porque ele vê que a Tríplice Entente tá para Ganhar a guerra? tá para perder, e aí os Estados Unidos, para ajudar a Tríplice Entente, entra para acabar com a guerra. E sai a Rússia porque está acontecendo a Revolução Russa lá. E aí, quando acaba a guerra, quando os Estados Unidos entram na guerra, olha só, toda a devastação. Ele acaba com a Alemanha. E aí acaba, a Tríplice Entente vence essa guerra, e no final da guerra eles fazem o Tratado de Versalhes. E no Tratado de Versalhes é definido que a Alemanha é a grande causadora da guerra, ela vai ter que pagar um dinheirão, não vai poder ter exército. O Tratado de Versalhes, que é decidido no Tratado de Versalhes, é super severo com a Alemanha. Aí vai crescer um ódio na Alemanha, uma raiva muito grande com a Alemanha, e aí esse ódio vai ser um campo muito fértil para o nascimento do nazismo na Alemanha. E, como vocês sabem, o nazismo é o causador, o nazismo do Hitler é o causador da Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a crise de 29, tá? Bom, logo depois do final da Segunda Guerra, acontece a pior crise econômica que a gente tem na história, que é a crise de 29 que acontece nos Estados Unidos. Você já não falou sobre isso? Então, no roteiro 1. Então, essa crise de 29, ela acontece porque os Estados Unidos saem como grande vencedor da guerra, né? Porque como a Inglaterra ela está destruída, os Estados Unidos saem como grande país poderoso da guerra, né? E aí os Estados Unidos começam a produzir muito. Como a Europa está destruída, não está produzindo de nada, os Estados Unidos começa a produzir em escala mundial. E aí o que acontece? Uns 4, 5 anos depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa começa a melhorar a sua produção. E aí o que acontece? Mas só que, então, a Europa começa a melhorar a sua produção, só que os Estados Unidos continuam produzindo muito. Só que agora ele não tem o mesmo mercado consumidor que tinha antigamente. E os Estados Unidos sofrem um processo que se chama superprodução. Olha, gente, crise de superprodução. E aí, como os Estados Unidos está produzindo demais, ninguém está comprando, começa a estocar os produtos, aí não precisa de tanta gente trabalhando, manda embora, aí essas pessoas não consomem porque não tem salário, e uma coisa leva a outra, aí quem tinha ação começa a vender as ações rapidamente, porque tem que arranjar algum jeito para se livrar disso, né? Para se livrar dessas ações e conseguir se manter de alguma forma. E aí a pessoa vai vender a ação, comprou por R$1.000, exemplo, e vê que ela valia R$10. Aí todo mundo vendendo as ações de uma vez, e essas ações todas especuladas, quebra a Bolsa de Nova York. Quebra a Bolsa de Nova York, entra na maior crise que se tem em história, crise econômica, muitos desempregados, muita gente passando fome. Aí os Estados Unidos têm que resolver
essa situação. Aí vem, prestando atenção, que é o New Deal, a política de New Deal, que é o seguinte: os Estados Unidos começam a interferir na economia e fazer obra pública, seguro-desemprego, redução de salário, redução de jornada, para conseguir retomar a economia. E consegue, tanto que o Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente da época, ele conseguiu salvar os Estados Unidos da crise com o plano New Deal, que tem a intervenção do Estado da economia, e tira os Estados Unidos da crise, tanto que ele é até reeleito presidente. Então, o New Deal, o que acontece? Esse plano econômico de salvação da economia americana, ele acontece com a intervenção do Estado na economia. E é diferente do liberalismo econômico, que o Estado não interfere em nada na economia. Só que a crise de 29 mostrou para o mundo que o Estado tem que interferir na economia sim. Nos momentos de crise precisa, senão o país quebra. Não dá para adotar o liberalismo econômico total. Não dá para o Estado falar, não quero saber da economia. Não dá, porque senão acontece uma crise dessa e aí, babau, o país quebra. A mesma coisa que aqui no Brasil. A gente está numa crise por causa da pandemia. O que o Estado determinou? Vamos ter que dar R$600 até R$1.200 para a população que está sem emprego. Se não fizer isso, o país quebra. Ou seja, o Brasil está interferindo, o governo brasileiro está interferindo na economia. Porque se não interferir, Senhora, pode o voltar, país travou um pouquinho. quebra. Pode voltar um pouquinho, que travou sua voz. Tipo, não, então, o que eu estou falando? Ó, já para terminar, para vocês fazerem o quiz. O New Deal é uma política econômica que o presidente americano adotou para salvar os Estados Unidos da crise. E essa política econômica é uma política de intervenção da economia. O que ele fez? Vou construir ponte, vou construir escola, vou construir hospital, para quê? Para gerar emprego. Vou dar seguro-desemprego para aquele cara que foi mandado embora, mas tem um salário ainda, para movimentar a economia. Vou fazer redução de hora de trabalho, para dividir 8 horas, dividir em 2, 4 e 4, emprego mais gente. Isso é uma intervenção do Estado na economia. Porque a crise de 29 mostrou que o liberalismo total não funciona. Porque se você tem uma crise econômica no país e o Estado e o governo deixam, não quero saber, que se vire, o país quebra. Não pode. O liberalismo econômico total não funciona. O que eu fiz? Eu fiz um paralelo com hoje. Hoje a gente vive uma crise econômica por causa da pandemia. E o que o governo brasileiro determinou? Vamos dar R$600 até R$1.200 para a população. Por quê? Para movimentar a economia. Porque se a gente não fizer isso para essa população desempregada, o país quebra. Isso é uma intervenção da economia. O país tem que intervir na economia, senão, nos momentos de crise, senão o país quebra. E isso é o New Deal, ok? Sim? Bom. Sim, tudo certo. Agora podem entrar no quiz, por favor. Rimena, aquela época se chamava Guerra das Trincheiras. Isso por conta que o pessoal vivia nas trincheiras. Os soldados ficavam semanas e semanas nas trincheiras. Semanas, meses. Gente, vocês podem... Estão entrando no Nier? Posso colocar start? Não, Sora, eu cliquei para entrar, o negócio parou de funcionar. Oi? Peraí. Vamos, gente. Tá acabando a aula e vocês têm que... Sora, faltam 15 minutos, calma. Não, mas o Zoom aqui tá falando que tá acabando a aula, esse doido aqui. Pode iniciar, Sora. Pode ir. Pode ir? Pode. O negócio debaixo do nome é para pôr o quê?
que tá escrito para pôr o nome e tem uma coisa embaixo. Coloca o nome completo e a série. Nono B, por favor. Ai, Sora, não coloquei. Ai, gente, tem vários Pedros nesse mundo. Como eu vou saber qual Pedro que é? Pelo amor de Deus. Sora, só tem eu no nome. Só tem eu de só tem eu de Enzo no Não, mas nome. não